Hoje eu quero te mostrar por que o BPC 157 se tornou um dos nomes mais comentados quando o assunto é regeneração tecidual e por que, ao mesmo tempo, ele também virou um dos melhores exemplos de como o marketing pode correr mais rápido do que a ciência. Quando a maioria das pessoas ouve falar de BPC 157, costuma escutar frases muito fortes. Falam em cicatrização, tendão, músculo, intestino, reparo e até em regeneração sistêmica. E é justamente aí que mora o perigo. Quanto mais uma molécula começa a ser vendida como uma solução para tudo, maior precisa ser o cuidado com a leitura da evidência. O BPC 157 é um pentadecapeptídeo, ou seja, uma molécula pequena formada por 15 aminoácidos. O interesse por ele surgiu principalmente por causa de estudos experimentais, que observaram efeitos interessantes em modelos de lesão e reparo. Em linguagem simples, o BPC 157 começou a chamar a atenção porque em ambiente de pesquisa parecia influenciar processos ligados à recuperação de tecidos. E isso é um ponto importante. O interesse científico inicial existe por uma razão. O problema não é o BPC 157 ter chamado a atenção. O problema é quando esse interesse experimental vira certeza clínica antes do tempo. Para entender essa aula, você precisa guardar uma ideia simples. Existe uma diferença enorme entre uma molécula parecer promissora em laboratório e ela já estar comprovada em seres humanos, com evidência clínica forte, segurança bem definida e indicação clara. E essa diferença é exatamente o que separa evidência de marketing. Na literatura experimental, o BPC 157 aparece ligado a temas como angiogênese, modulação inflamatória, reparo de tendão, cicatrização e proteção de algumas estruturas em modelos animais. Quando você lê isso de forma rápida, parece que ele já está consolidado como uma ferramenta regenerativa ampla. Mas a leitura correta precisa ser mais cuidadosa. O fato de uma molécula funcionar em modelos pré-clínicos não significa automaticamente que ela tenha o mesmo desempenho em humanos, com o mesmo grau de consistência, segurança e previsibilidade. E aqui está um ponto que eu quero que você entenda muito bem. A maior parte da força do BPC 157 está na pesquisa pré-clínica. Isso significa estudos em laboratório, em modelos animais e em contextos experimentais. Esse tipo de evidência é importante. É justamente daí que muitas descobertas começam. Mas isso ainda não tem o mesmo peso de ensaios clínicos robustos em humanos. Então, quando alguém trata o BPC 157 como se estivesse no mesmo nível de uma molécula amplamente validada em estudos clínicos de grande porte, essa pessoa está misturando coisas diferentes. Agora vamos falar do que faz esse peptídeo parecer tão interessante. Um dos temas mais citados é a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Como vimos na aula anterior, vasos são essenciais no processo de cicatrização, porque levam oxigênio, nutrientes e suporte para o tecido lesionado. Se uma molécula parece favorecer melhor irrigação, isso naturalmente desperta interesse em regeneração. Além disso, o BPC 157 também costuma ser associado à modulação inflamatória. Isso quer dizer que ele aparece em alguns modelos ligado a uma resposta inflamatória mais organizada. Como a inflamação em excesso atrapalha o reparo, essa hipótese também chamou muita atenção. Outro ponto muito discutido é a relação do BPC 157 com o reparo de tendões, músculos e trato gastrointestinal. É aqui que você precisa tomar cuidado. Existe uma diferença grande entre dizer que há estudos experimentais sugerindo potencial de reparo e dizer que ele regenera tudo. A primeira frase é uma leitura mais científica. A segunda é uma leitura de marketing exagerado. Essa aula existe justamente para te ensinar esse filtro. Sempre que uma molécula começa a parecer boa demais para ser verdade, você precisa voltar a uma casa e perguntar: aonde está essa evidência? É laboratório? É animal? É humano? É estudo pequeno? É observação isolada? É ensaio robusto? Sem essas perguntas, a pessoa vira vítima de uma narrativa do marketing muito bonita, não da leitura mais correta. Também é importante entender por que o BPC 157 ficou tão popular fora do ambiente científico. O tema regeneração vende muito. A ideia de recuperar tecido, acelerar reparo e melhorar a cicatrização é extremamente atraente, principalmente em contextos de lesão, performance e recuperação física. Qualquer molécula que pareça promissora nessa área tende a ganhar fama rápido demais. O BPC 157 saiu do interesse experimental e entrou com força no imaginário das pessoas que buscam solução para dor, reparo e performance. Só que a fama cresceu mais rápido do que a maturidade da evidência. Isso não significa que a molécula seja irrelevante.
E esse é um ponto importante. A leitura madura não é demonizar o BPC 157. A leitura madura é reconhecer que ele cientificamente é interessante, experimentalmente promissor, mas ainda cercado por limitações importantes quando falamos de evidência clínica robusta. Em outras palavras, o erro não é estudar o BPC 157, o erro é tratá-lo como uma verdade clínica consolidada quando ainda há muitas forças experimentais do que clínicas. Agora, pensa comigo de uma forma bem simples. Se uma molécula parece ajudar em cicatrização, angiogênese e inflamação, isso faz sentido dentro de um contexto da biologia do reparo. Então, o racional ele existe, o interesse existe, a hipótese faz muito sentido, mas a ciência séria não para só na hipótese. Ela precisa de confirmação, e confirmação clínica de verdade exige estudo muito bem feito, em humanos, com metodologia forte, acompanhamento, desfechos claros e segurança observada com cuidado. Um outro ponto muito importante é que no mercado, o BPC 157 muitas vezes é falado como se fosse universal, como se servisse para tudo, tendão, músculo, intestino, dor, recuperação, inflamação e mais um pouco. Esse tipo de linguagem é muito sedutor, mas biologicamente exige desconfiança. Quanto mais uma molécula é vendida como uma solução geral, mais necessário se torna perguntar se isso é ciência ou só narrativa. O corpo humano ele não costuma responder de forma tão simples a soluções milagrosas. A fisiologia é muito mais complexa do que isso. E aqui entra uma lição valiosa para toda a formação. Você não precisa decorar apenas o que uma molécula promete fazer. Você precisa aprender a localizar a força da evidência. No caso do BPC 157, a força principal está no campo experimental. Isso já é o suficiente para justificar interesse acadêmico, discussão científica e uma análise crítica bem definida. Mas ainda não é o mesmo que dizer que existe base clínica ampla para todos os usos que o mercado tenta empurrar. Essa diferença entre evidência e marketing é uma das coisas mais importantes que um aluno pode aprender. Porque sem esse filtro, qualquer substância com boa história experimental vira verdade clínica na cabeça da pessoa. É assim que o raciocínio se perde. O aluno deixa de estudar fisiologia e começa a estudar narrativas. Se eu tivesse que resumir o BPC 157 em uma frase, eu diria o seguinte: é uma molécula experimentalmente promissora no campo do reparo tecidual, mas frequentemente vendida com um nível de certeza maior do que a evidência clínica sustenta. Essa frase resume muito bem esse tema. Ela não despreza o interesse científico, mas também não cai no exagero comercial. Então, o que eu quero que você leve dessa aula é muito simples. O BPC 157 merece estudo, merece atenção e merece leitura séria, mas não merece ser tratado como uma resposta automática para tudo que envolve regeneração. O aluno maduro não repete promessa, ele pergunta pelo nível de evidência. Ele separa o que é hipótese, o que é dado experimental e o que realmente virou confirmação clínica. E é exatamente essa separação que protege você do marketing travestido de ciência. No fim, a grande utilidade dessa aula vai muito além do BPC 157. Ela ensina a pensar melhor, e isso vale ouro. Porque em um mercado cheio de nomes sedutores, o que realmente diferencia alguém preparado e capacitado de enxergar onde termina a plausibilidade biológica e onde começa a robustez clínica, no caso do BPC 157, essa diferença precisa estar sempre muito bem clara.